Mas uma pergunta que a gente quer fazer para você, que ela é muito especial para o podcast Papo de Fé. Como Deus faz presente no seu dia a dia? Amém. Eu acho que essa é a palavra, é a coisa mais importante, né? No meu dia a dia, uma das coisas que eu costumo muito não deixar fugir é essa presença de Deus, né? Saber que o Senhor cuida de nós, Ele tá ali, né? É, Ele tá ali com ânsia de que a gente olhe para Ele, né? Uhum, Então, a nossa vida é uma vida muito simples, né? E a gente gosta de permear a presença de Deus na nossa fé de forma simples também, sim. né? Então, o nosso dia a dia é um dia a dia muito calmo, graças a Deus. A gente tem a vida comum de uma vida de família. A gente vive a espiritualidade no Carmelo enquanto leigos, né? Então, nós temos as nossas obrigações muito próprias do nosso carisma, que é a vida de oração, né? A Uhum, gente tem o costume de rezar os nossos terços juntos, né? Em casa. A gente tem feito, até contamos para as irmãs esses dias, que o Emanuel, ele fica quietinho, né? Quando a gente vai fazer a ah, nossa oração juntos, né? É uma experiência muito bacana de crescimento espiritual. Mas de forma mais concreta, uma das coisas que eu mais gosto da nossa fé é o que Santa Teresinha chamava de pequena via, né? Que é exato. fazer essa descoberta de Deus nas coisas simples do dia a dia, né? No A, ordinário. a gente fica tão preocupado, né? Hoje eu vou assistir um podcast, né? Vamos pensar assim, ou vou à missa e vou ouvir alguma coisa diferente, e aquela coisa vai enriquecer o meu viver. E a gente descobre que não é assim que funciona, né? Exato. A gente vai descobrindo que o Senhor, ele quer falar ao nosso ouvido, né? Uhum, Quando eu era menino, eu fiz uma experiência muito bacana lá na paróquia de Fátima, que eu ia, eu era acólito, eu ia à missa, tudo, né? Eu lembro que nesse dia a missa foi tão bonita, mas foi tão bonita, sabe? E acabou a missa, eu tava indo embora muito feliz aquele dia. E aí uma senhorinha lá na porta da igreja matriz falou para mim assim: Luiz, você não pode me ajudar? Eu pensava que era para descer as escadas da igreja, mas aham. não era. E na verdade ela que estava me ajudando, né? E aí aquele dia ela falou para mim: você sabe o que que é? É que hoje tava com a bateria muito alta, o som tava muito alto da igreja, eu não consegui entender muito bem o que que foi o evangelho. Você não explica para mim? E aí veio a minha crise de fé. Foi Olha, uma das primeiras que eu tive, porque eu tenho muitas, sabe? É muito normal a é, gente com passar certeza. por uns desertos, né? Sim. E eu percebi que nem eu tinha prestado atenção, sabe? E aquele dia Jesus mostrou pra mim assim: Luiz, acorda pra vida, né? Uhum, Olha pra mim, olha pra mim, eu tô aqui, olha pra mim, né? Então, uma das coisas que eu procuro muito exercitar é ver o Senhor, né? É observar o Senhor que está perto de mim. Alguma coisa Ele quer me falar. Eu costumo dizer para os meus alunos que um padre que você falou da sua diretora espiritual, tem um padre que nos acompanha também, né? E ele fala assim: quando a gente passa mais de uma vez pelo mesmo lugar, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a adoecer, né? E eu conversava com os meus alunos sobre isso, que o que significa isso? Significa que a gente começa a não perceber mais a realidade, né? A árvore que floriu, o vizinho que pintou a vira casa, automático. né? Eu falo para eles assim: vocês sabem a cor dos olhos dos pais de vocês? A comida que a mãe mais gosta de comer, que o pai mais gosta de comer, a roupa que a mãe veste fica bonita, né? Porque a vida é isso, né? Uhum. A gente está preocupado demais com coisas desnecessárias Desnecessárias, e a gente totalmente. tá perdendo o foco, né? E Uhum. assim, eu com a minha esposa, a gente vive essa espiritualidade junto e a gente sabe dos desafios que a gente enfrenta lá na nossa casa, porque é normal as famílias viverem os desafios, né? Totalmente. E aí, Não seria nem normal. justamente, e aí o que que a gente vê? A gente vê, por exemplo, que às vezes uma coisa que é tão pequena, de uma coisa que a gente conversa, que a gente fala, que pode querer causar algum atrito, alguma confusão, ou uma desunião, ou um choque de ideias, né? Um debate Uhum. de ideias meio caloroso, né? Que acontece entre os esposos ou coisas assim. E a gente consegue perceber que ali está uma artimanha do mal. Totalmente. Então, quando a gente faz esse exercício de viver essa presença do Senhor, né? A gente começa a amar mais, a amar melhor, né? Sim. né?
E a gente tem que pedir para Deus essa graça, né? De falar, Senhor, me ensina a amar melhor, né? Uhum. Me ensina a ter mais paciência, me ensina a saber falar, né? Me ensina quando eu preciso ouvir direito, né? Às vezes o Deus tá gritando ali na nossa Isso. frente e a gente tá teimando com coisas totalmente sem sentido, né? Uhum. Então a gente começar a viver, eu procuro muito fazer isso, a fé simples, né? Eu falo assim, o evangelho do lava-pés, né? Que é uma escola de fé para nós, né? Uhum. Como é importante a gente estar na igreja, mas como é importante a gente fazer a igreja acontecer lá no nosso lar, né? Uhum. Eu lavar os pés da minha esposa, lavar os pés dos meus filhos, às vezes a minha esposa está cansada, meu filho Uhum. deu um pouquinho de trabalho, está doente, quem tem filho doente, sabe, né? Como Sabe que bem é? como é. É desafiador. Então a gente procura viver a nossa fé assim na simplicidade mesmo, sabe? Ótimo. De forma assim, não exemplar no sentido de que a gente está a caminho, né? Sim. A gente cai, a gente erra, a gente levanta, sacode a poeira, segue em frente. Segue. São João da Cruz, pra gente fechar com ele, né? Que Maravilhoso. ele é maravilhoso mesmo. Ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala assim que a gente tem que imaginar a nossa vida e o nosso coração como se fosse um pote, né? E se dentro desse pote você só coloca pedras, como caberá o ouro? Se nesse pote você só coloca coisas amargas, como caberá as coisas doces e boas, né? Então, às vezes a gente fica preocupado com as pedras do nosso caminho, mas a gente esquece que a pedra que mais atrapalha a gente caminhar, que fica dentro do nosso sapato, que só a gente sabe que ela tá ali, porque ela tá pegando a nossa carne, ela tá doendo só pra gente. Ninguém tá vendo. Você tá bonito ali com o seu sapato, mas ela tá ali te incomodando, que é a nossa fragilidade. A gente sabe muito bem aonde a gente tem que crescer, onde a gente tem que melhorar, que a gente tem que aperfeiçoar, exercitar melhor a virtude, né? Porque Claro. assim, se nós nos forçarmos para ser santo, a gente vai perder o mais maravilhoso da vida, Sim. né? O mais maravilhoso. Então, assim, a gente observar, né? Sentir essa presença do Senhor, né? Que tá ali. O Senhor, ele quer ser reconhecido, né? Sim. E ele quer que a gente ame ele. Com certeza.